você vai conseguir compreender a Bíblia. Você vai ter ferramentas para o entendimento e navegar a partir de 3 princípios que eu vou trazer para você agora. Eu vou fazer um spoiler e vou trazer os 3 princípios numa tacada só, para você saber do que eu vou falar hoje. O primeiro princípio é: você precisa olhar para a Bíblia não como uma caixinha de promessa. A Bíblia é a palavra viva, eficaz, mais penetrante, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e vai até a medula óssea e faz a divisão entre alma e espírito. Então entenda que a Bíblia é para nós muito mais do que um livro antigo. Então, para você compreender, você precisa partir primeiro do primeiro princípio, de entender o contexto histórico a qual a Bíblia foi escrita. Se você não ler a palavra, se você não ler a Bíblia, compreendendo o contexto a qual ela foi escrita, você não consegue entendê-la. Há um grande evangelista mundialmente conhecido, já morreu com quase 100 anos, o Billy Graham. Billy Graham era um pastor norte-americano e ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia assim, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Olha que legal. A Bíblia é mais atual do que o jornal que será lançado amanhã. Então você precisa olhar a Bíblia com o contexto histórico. E eu vou trazer aqui 10 histórias bíblicas e nós vamos fazer esse exercício. Contexto histórico, o primeiro princípio. Segundo princípio, você precisa entender e saber quem é o autor. É óbvio que a Bíblia, toda ela é inspirada por Deus. E se você não concorda, nós vamos descobrir isso mais à frente e eu vou te mostrar que você está errado. Mas veja, primeiro princípio, entender o contexto histórico. Segundo princípio, você precisa entender, saber quem é o autor. Quem foi inspirado por Deus para escrever. Porque a partir do autor, você vai ter a percepção e vai enxergar com os olhos de quem escreveu. Você está entendendo por que você lê a Bíblia e não entende? É porque você simplesmente não sabe dos princípios, do pulo do gato que eu estou te dando aqui. Aí você lê e não entende nada. A criação do mundo. Então, como que eu faço para entender, compreender e aplicar essa história da criação do mundo na minha vida até hoje? Contexto histórico. A criação do mundo foi contada para ensinar ao povo de Israel e a nós como se deu a criação. A Bíblia nunca vai se preocupar com o como. A Bíblia sempre vai se preocupar com o porquê. A ciência nunca vai se preocupar com o porquê. A ciência sempre vai se preocupar com o como. Então, na história da criação, o contexto histórico é: o escritor está escrevendo a um povo há 7.000 anos como se deu a criação. Este povo de 7.000 anos atrás não iria compreender se Moisés explicasse de forma pormenorizada, cientificamente. Então você não pode olhar para a criação do mundo escrita lá em Gênesis capítulo 1 e 2, tentando associar a visão científica, porque você não vai conseguir. É óbvio que Moisés não está olhando para a ciência, Moisés está olhando, já dei o autor. O escritor está mostrando como se deu toda a criação. O porquê que a criação existe? A criação existe porque Deus resolveu fazer o mundo e o homem para glorificá-lo e exaltá-lo. Então o contexto histórico é uma história sendo contada a um povo de 7.000 anos atrás, para que esse povo compreendesse que existe um Deus que criou, que governa e que sustenta todas as coisas. E esta criação vai fazer com que Deus seja glorificado pelo seu poder, pela sua autoexistência desde a eternidade. Autor, Moisés. Aí eu já vou te dar uma dica aqui. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Que é tido como penta de 5, Pentateuco. Ou 5 registros históricos. Gênesis vai contar sobre a criação e a origem
de todas as coisas. Propósito. O propósito do livro de Gênesis, e principalmente a história da criação, é fazer com que nós, cristãos, compreendamos a necessidade de valorizar o universo criado por Deus. E uma vez valorizar, compreender e entender sobre a criação, possamos de forma graciosa glorificar a Deus e todo o seu poder. Perfeito? Dilúvio universal. Contexto histórico. O contexto do dilúvio não é mostrar se o mundo todo foi inundado, se foi só a região do Oriente Médio, se morreu todas as pessoas que existiam no mundo, ou se morreu só algumas pessoas. Ele não quer mostrar se o dilúvio matou todos os animais, ou só os animais que era de conhecimento de Noé daquela época. O contexto histórico mostra que Moisés está contando de forma pormenorizada que o universo que era conhecido naquela época foi destruído por causa da iniquidade do pecado humano. E o contexto histórico mostra que o pecado cresceu de tal forma naquela época que Deus resolveu dar um reset no computador e iniciar do zero. Porque Deus não tinha poder para mudar a história? Não, ele tinha poder, tanto é que ele mudou. Mas é mostrar, aí o contexto histórico, é mostrar que o início foi reseteado por causa do pecado humano. Autor, Moisés. Livro de Gênesis. Propósito, é nos mostrar, e aplicação prática agora, é nos mostrar que nós precisamos cuidar da nossa relação com Deus, para que de alguma forma não sejamos impactados pelas consequências dessa mancha na relação. Naquela época o mundo foi reseteado, as pessoas morreram e foram destruídas, porque eles perderam o olhar, o foco da relação com Deus. Hoje as nossas vidas são destruídas, eliminadas e sofremos destruições, dilúvios, por causa da nossa relação manchada com Deus. Logo, Deus está no mesmo lugar, nós é que temos que ir ao seu encontro. Este é o propósito. Como ele tinha tempo para escrever? Moisés conduziu o povo de Israel por 40 anos no deserto. Em 40 anos de vida, eu fiz um curso de técnicas digitais, eletrônica digital, qualificação eletrotécnica, engenharia, pós-graduação, em 46 anos de vida. Só não escrevi livro porque eu não gosto de escrever. Eu aprendi um monte de coisa. Então, em 40 anos dá para escrever muita coisa. Moisés morreu com 120 anos. Os primeiros 40 foi no Egito, aprendendo sobre a cultura e toda a vida egípcia. 40 anos ele viveu no deserto, se preparando. Quando ele foge do Egito, ele vai para o deserto, ele aprende sobre o deserto, volta para o Egito e conduz o povo até a entrada de Canaã durante 40 anos. Então Moisés teve muito tempo para escrever. Legal? Vamos lá. Torre de Babel. Rapidinho, pessoal, porque o nosso tempo está voando. Torre de Babel. A história da Torre de Babel é a construção de uma grande torre pelas pessoas daquela época. A ideia dessas pessoas era viverem em comunidade fechada, de tal forma que todas as outras nações os vissem como uma nação poderosa, consolidada. E eles diziam assim, nós vamos dominar o mundo pela nossa tecnologia, pela nossa vida, pela nossa cultura, pela nossa história, pela nossa língua e pela nossa união. Então eles estavam buscando ser poderosos e conquistar todas as outras nações. Sabe como se chama isso? Soberba. Deus então destrói esta comunidade ou esta sociedade, mistura as línguas daquela turma e eles não conseguem se comunicar mais. Então, para aqueles que gostariam de estar dominando o mundo, eles não conseguem nem se comunicar. Este é o contexto histórico. Autor, Moisés, tá bom? Moisés, livro de Gênesis. Propósito. O propósito da história da Torre de Babel é nos mostrar que precisamos estar sob a submissão de Deus.
Aquelas pessoas não queriam estar sob a submissão, o poder, o controle e a graça de Deus. Eles queriam ser autossuficientes, autoexistentes e ter o poder, o controle das suas vidas. O que a gente aprende com isso? O propósito deste livro ou dessa história é nos mostrar que nós somos altamente submissos à vontade de Deus e ao seu poder. Então nós temos que reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Se Deus quiser pegar, Ele te espreme e te esfrega como uma formiguinha. Você simplesmente deixa de existir. Propósito da história da Torre de Babel é nos mostrar que nós somos e devemos ser submissos à vontade de Deus. Vamos lá. Abraão e o sacrifício de Isaac. É a história, é a construção embrionária da história de Israel. Quando a gente vai ver a Bíblia inteira, está falando assim, ó, eu sou submisso ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É Deus fazendo um pacto a Abraão, com Abraão. Esse pacto ele é renovado no filho de Abraão, Isaac, e no neto de Abraão, Jacó. Então Deus refaz o seu pacto com essas três figuras históricas da história judaico-cristã. E há um dado momento que Abraão ele é então chamado a provar a sua fé. De que forma? Sacrificando o seu único e unigênito e primogênito filho. Deus então prova a fé de Abraão. Só que antes de Abraão realmente efetivar o sacrifício, Deus grita do céu e diz, não precisa. A sua fé foi provada. Para Deus não, porque Deus conhece a fé de Abraão. A fé de Abraão é provada para ele próprio e para nós. Então o autor, Moisés, livro de Gênesis, propósito. O propósito da história de Abraão é nos mostrar que nós somos chamados a todo momento a provar nossa fé. E nós precisamos de fato confiar em Deus. Abraão diz assim, ó, mesmo que eu sacrificasse o meu filho, Deus o traria de volta. Ou Deus me daria ele de volta, ou outro. Né? Então entenda que nós somos chamados pela história de Abraão sacrificando Isaac, a ser provados o tempo inteiro da nossa fé. E nós precisamos confiar que Deus pode e Ele faz. Está entendendo o propósito? Pessoal, diz para mim se vocês estão entendendo como que aplica esses 3 pontos, ou estes 3 princípios para a compreensão bíblica. Contexto histórico, autor e propósito. Está fazendo sentido para vocês? Porque senão a gente para e eu vou seguir aqui com o conteúdo. Moisés e os 10 mandamentos. Contexto histórico. Os 10 mandamentos foi trazido ao povo de Israel quando Moisés sobe para o Monte Sinai. Sim, a Adriana está dizendo que está fazendo sentido para ela. Moisés sobe para o Monte Sinai e ali ele tem um encontro profundo com Deus. E Deus passa para ele diretrizes a qual o povo que acaba de sair do Egito e está indo para o deserto para entrar na sua terra prometida. Um povo que foi escravizado por 400 anos, já não conheciam a Deus, já não reconhecia o poder de Deus, já não sabia quem era Abraão, Isaac e Jacó, e não sabia nada de vivência social. E esse povo então sai, um povo escravo, e agora eles têm que constituir uma nova sociedade, uma sociedade que se relacionava bem e se relacionava com Deus. Deus então passa para Moisés os princípios elementares da convivência humana e da convivência com Deus. Deus então entrega para Moisés em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. E Moisés apresenta os mandamentos para o povo de Israel que acaba de sair do Egito. Autor, Moisés. Livro Êxodo. Êxodo capítulo 20, está ali todos os 10 mandamentos e todas as leis mosaicas. Propósito, o que as leis de Moisés vai impactar nas nossas vidas hoje? Há muitas religiões que são religiões tidas como judaizantes, vivem a partir da cultura e prática judaica. E muitas pessoas dizem assim, os 10 mandamentos não servem mais para nós hoje. É mentira, tá? O próprio Jesus, ele diz assim, ó, os 10 mandamentos eu resumo em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 são os 2 grandes mandamentos. Lembra que eu te...
Você se lembra? Quase não sai. Você se lembra que eu disse que os mandamentos são divididos em dois blocos? Os 4 primeiros é a sua relação com Deus. Os 6 últimos é a sua relação com o próximo. Está vendo que Jesus resumiu os primeiros 4 e os últimos e os 6 em 2? Então, os mandamentos servem, são necessários e fundamentais para a nossa relação com Deus e com os homens. Nós não vivemos hoje pela lei, nós vivemos pela graça. Mas o próprio Jesus disse: eu não vim para abrir mão ou não cumprir a lei, eu vim para fazê-la ser cumprida em seus corações. Então veja que este é o contexto, autor e propósito. Os 12 filhos de Jacó, que na verdade são 13, tá? 12 são filhos da promessa que gera a nação de Israel. A nação de Israel, a Israel hoje que nós conhecemos, que não é o mesmo Israel daquela época, porque Israel era um único povo que foi constituído por 12 tribos, as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel foi composta pelos 12 filhos de Jacó. Quando sai do Egito, os 12 filhos que eram representados nessas pessoas constituíram 12 tribos ou 12 nações que compunha Israel. Lá na frente, quando nós estivermos estudando os livros de 1 Reis e 2 Reis, nós vamos ver que as 12 tribos de Israel se dividem em duas. 10 tribos constituem Israel. 2 tribos, a de Judá e Benjamim, constituem o povo de Judá. Então, quando você vai ver no Novo Testamento ali falando sobre Israel e falando sobre Judá, você está vendo 2 nações constituídas do mesmo povo. Israel foi destruída pela Assíria e nunca mais existiu. Judá foi capturada e escravizada pela Babilônia. Volta depois de muitos anos e constitui o que nós conhecemos hoje como o povo de Israel. O povo de Israel hoje, na verdade, são os descendentes diretos de Judá, não são os descendentes de Israel. Olha que coisa mais linda. Isso é história, gente. Você sabia disso? Então, qual é o propósito de entendermos sobre os filhos de Israel? Primeiro, que é uma promessa cumprida. Deus disse para Abraão que nele seria construída uma grande nação a qual não poderia ser contada. Deus não está falando sobre a nação de Israel. Se fosse só sobre a nação de Israel, ainda assim seria quase que incontável, né? A quantidade de israelitas, de judeus que já nasceram. Deus está extrapolando essa promessa para todos os cristãos, porque nós cristãos somos feitos filhos de Deus a partir da fé consolidada lá em Abraão. Então o propósito é entendermos que nós somos da família de Israel, o Israel de Deus, o Israel espiritual. O propósito também é entender que Deus cumpre as suas promessas. O propósito também é saber que estas tribos constituem toda a história bíblica a qual vai apontar para o nascimento de Jesus. Isso para nós hoje tem toda a diferença, faz toda a diferença. Tá? Nós temos aqui a história, Josué e os sonhos de Faraó, está registrado em Gênesis, o autor é Moisés e o propósito é saber que Deus é fiel, que Deus muda a vida das pessoas. José saiu de preso para governador do Egito e saber que Deus fala através de sonhos para as nossas vidas. Josué é a conquista da terra prometida. Autor Moisés, porque a história começa lá em Êxodo e termina no livro de Josué. Então, os autores, Moisés e Josué. E a conquista da terra prometida tem como propósito nos mostrar que Deus é fiel com as suas promessas. E aquilo que ele cumprir, aquilo que ele prometer, ele vai cumprir. E nos ensina também a resiliência, porque a história da entrada na terra prometida vai passar pelas muralhas de Jericó. As 7 voltas em torno da muralha. É resiliência, é foco, é confiar na promessa. Davi e Golias está registrado em Samuel.
1ª e 2ª Samuel, você vai ver a história de Davi inteira, a luta de Davi contra Golias. Autor, Samuel, propósito, nos mostrar que nós podemos vencer os gigantes das nossas vidas. Aqueles que se levantam contra nós. Não são pessoas, são problemas, dificuldades. E o seu maior inimigo é você mesmo. E você consegue destruir ou eliminar esse gigante. Este é o propósito. É entender que Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes. Deus escolheu Davi não porque ele era mais bonito ou maior, mas porque ele era um homem de fé. Este é o propósito. E para encerrar, Salomão e a sua sabedoria milenar está registrado em 2 Reis, a vida de Salomão. Está registrado nos seus livros de provérbios, que são muitos. Eclesiastes, Cantares são os livros de Salomão. Autor, Salomão. E Samuel, quando conta a história de Salomão. Propósito é de entendermos que Deus dá sabedoria aos seus servos. Basta você pedir e confiar e buscar este conhecimento profundo. Você nunca mais vai esquecer essas histórias. Você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma forma. Você vai ler a Bíblia a partir agora desta ótica, destes 3 óculos. Um óculos de longe, um óculos para perto e um óculos de grau para descanso. São os 3 pilares. Foi horrível essa analogia, mas vai nessa vibe comigo. Estes 3 pontos, nunca mais você vai ver a Bíblia da mesma forma. A partir de agora você vai entender, vai ler, desde que você busque esses 3 pontos. Contexto histórico, autor, por que ele escreveu e o propósito deste escrito para as nossas vidas, tá bom? Vou agora pedir mais 10 minutos do seu tempo para eu trazer para você algumas informações que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá? Para você compreender. Lembra que eu falei que eu vou te ensinar a olhar a Bíblia, assim como alguém ensina a pessoa a ler um mapa? A Bíblia vai... Eu serei para você o seu GPS. Eu só preciso que você confie em mim, tá bom? Vou te trazer agora uma visão geral da Bíblia. Nesses últimos 10 minutos agora, você vai entender a Bíblia de forma que você nunca entendeu. Talvez você esteja há 30 anos na igreja. Eu vou te trazer agora informações que eu vou afirmar com muita propriedade. Eu não vou dizer certeza não, porque é muito complicado você afirmar isso, tá? Eu vou te mostrar agora e você vai ter uma visão da Bíblia panorâmica como você nunca teve nesses 10 anos de igreja que você tem. Às vezes você está 30 anos indo à missa, você nunca viu o padre te mostrar dessa forma. Você tem 20 anos que está indo à igreja e o pastor nunca te mostrou dessa forma. Eu vou te mostrar em 10 minutos. Eu vou ser sua bússola para que você compreenda a Bíblia. A Bíblia é dividida em 2 partes. Preste atenção e vai copiando. Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é o farol que aponta para Jesus. E apontando para Jesus é o farol que aponta para o Novo Testamento. O Antigo Testamento, juntamente com o Novo, é um funil que tem toda a história da criação humana, tudo que tem relacionado à ciência, à sabedoria, à compreensão, e lá no finalzinho do funil é Jesus. Então estes 2 testamentos, o Antigo e o Novo, conta a história da produção, é o projeto de Deus para a salvação humana. O Novo Testamento é o projeto de Deus em Jesus para o cumprimento deste projeto. Então é o Antigo Testamento e o Novo Testamento apontando para a mesma pessoa e o mesmo projeto, Jesus. O Antigo Testamento ele é dividido da seguinte forma: tem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que conta sobre a criação, sobre a origem, sobre o início. É o projeto na sua mais total base, tá bom? Gênesis vai falar sobre a criação do mundo, a expulsão do paraíso, o dilúvio, a Torre de Babel, a história de Abraão, a história de Jacó e Esaú e a história de José. É a base da compreensão total. Se você não conhece Gênesis e estas histórias, você não vai entender nada do que se falar sobre Jesus.
Você está entendendo por que você lê o Novo Testamento e não entende nada? É porque você não tem a base da construção de Gênesis, o porquê que Jesus fala de pecado, o porquê que Jesus fala que ele é a luz do mundo, por que ele fala que ele é o pão da vida, por que ele fala que ele é a verdade. Ele está apontando tudo para Levítico, que era a forma que o povo cultuava. Você só vai aprender isso lendo Gênesis. Êxodo vai falar sobre a saída do Egito, o êxodo dos hebreus, a revelação dos 10 mandamentos, a construção do tabernáculo e a peregrinação do povo pelo deserto. Você está entendendo que você olhando de forma panorâmica estes livros, você vai ter uma compreensão geral? É a bússola que vai apontar sempre para o norte, mostrando qual o conhecimento que você precisa entender. Então, preste atenção, que nós vamos trabalhar a partir de agora olhando a Bíblia de forma panorâmica. Então assim, primeiro ponto, a genealogia que é trazida no Antigo Testamento. Você sabia que na genealogia de Jesus tem um pedaço da família de Jesus que era só o que não prestava? É prostituta, assassino, tudo na genealogia de Jesus. Você acha que a sua família é ruim? Você precisa conhecer a família de Jesus. Então como que a gente olha para a Bíblia? Assim, de forma panorâmica. Bússola, tá? Estou sendo sua bússola aqui. A Bíblia é dividida assim, genealogia do Antigo Testamento, livros históricos. Então, todas as histórias você tem compiladas num único bloco na Bíblia. Livros históricos. Nós temos um único compêndio sobre os livros poéticos ou sapienciais, que são os livros que trazem a sabedoria. Então, o outro compêndio é poéticos. E nós temos os livros sapienciais, que são os livros de sabedoria. Nesses livros nós temos Salmos, que é poético e de sabedoria. Nós temos Eclesiastes, nós temos Cantares, que vai trazer toda a parte de ciência, de conhecimento, de sabedoria e provérbios, tá bom? Nós temos ainda, dividindo a Bíblia, tá? Em camadas. Nós temos os livros dos profetas maiores. Não é porque o profeta é grande, não. É porque são profetas que tiveram uma participação muito proeminente, muito forte na vida de Israel. Estou falando rápido por causa do nosso tempo, tá? Eu estou atropelando na língua aqui. Os livros dos profetas maiores, que foram profetas que tiveram uma participação muito mais forte. E nós temos os profetas menores, que tiveram uma participação muito pequena na história de Israel. Então, entenda que os profetas menores, que é separado, tem os livros dos profetas maiores e os menores. Os livros dos profetas menores, inclusive os livros são pequenos, tiveram participações muito rápidas, tá bom? É uma outra forma, é uma outra fatia dessa cebola que nós chamamos de panorama bíblico. E nós temos, agora, dividindo o Novo Testamento, nós temos os evangelhos, que são os 4, né? Tem 3 sinópticos, que são 3 evangelhos similares e parecidos. Mateus, Lucas e Marcos. E nós temos o evangelho não sinóptico, que é João, que é diferente de todos os outros 3. Olha que coisa mais linda. Você sabia disso? Não? Acho que não, hein? Ainda dividido o Novo Testamento, nós temos os livros chamados Cartas Paulinas, que são todas as cartas de Paulo. Você sabe quais são e quantas são? Não. Nós temos as cartas universais, que já são todas as cartas que não são as cartas de Paulo. A de João, a de Pedro, a de Judas. E nós temos uma fatia única, que é o livro das revelações, Apocalipse, que vai trazer para nós uma história linda. Nós vamos estudar juntos que existe o Evangelho no Antigo Testamento, que é o livro de Isaías. Isaías é considerado o Evangelho do Antigo Testamento. E nós temos também o Apocalipse, ou a revelação no Antigo Testamento, que é o livro de Daniel. Daniel e Apocalipse tem que ser lidos junto. Os 4 evangelhos, Isaías tem que ser lido junto. Você sabia disso? É possível que não. Gente, você está vendo o nosso desafio? Em 50 minutos, eu trouxe para você, de forma muito clara, por que você lê a Bíblia e não entende. É porque você não olha e não lê a Bíblia como você deve ler. De forma clara,
objetiva, colocando esses 3 pontos ou esses 3 princípios sendo aplicados: contexto histórico, autor e propósito. E você não lê a Bíblia conforme eu estou te mostrando, compartimentada, segmentada em tópicos. É por isso que você não entende. Se você começar a ler usando esses 3 princípios e compartimentada como eu estou te mostrando, você vai ter até facilidade para ler a Bíblia. Tá bom? Foi muito bom esse encontro. Deus abençoe e até mais.